Louvado seja Deus, nós estamos para mais uma aula do nosso querido SETAC, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Essa é a turma de quarta-feira, e eu sou o professor Gilberto Rebouças, e nós estamos estudando Epístolas Gerais. E hoje nós vamos começar a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ver a questão da introdução, como é nosso costume. Então, hoje nós vamos começar a ver a carta de Pedro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse momento de vida que o Senhor nos tem concedido, por isso nós pedimos que nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e que reina para todo o sempre. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Então, nós vamos ver 1 Pedro. Primeira Pedro. Então, nós vamos ver a questão da autoria, como é sempre. Né? Pedro, a autoria interna. Né? Pedro, em grego, é Petros, é uma pedra, é uma rocha. O argumento externo é, como eu já disse para vocês, do século I até o século V, e alguns vão até o século VI. Aqueles homens que assumiram a liderança da igreja eram chamados de pais apostólicos. Eram chamados de pais apostólicos. Só um minuto aí, porque eu tenho que aparecer um problema aqui. Tem uma pessoa querendo entrar e não sei o que aconteceu aí errado. Então, vamos lá. Período dos pais apostólicos. E durante este período, do século I, durante esse período, nós temos aí os pais da igreja. Então, esses pais da igreja, eles seguiram muito do que os apóstolos fizeram. Eles escreviam cartas às igrejas, eles escreviam tratados de teologia, eles escreveram bastante, e por isso nós temos, historicamente, provas, né, que esses homens deixaram sobre os escritores. Então, geralmente, né, por exemplo, os evangelhos são anônimos. Os escritores dos evangelhos não disseram eu, Mateus, eu, Marcos, eu, Lucas, eu, João, mas os pais da igreja que viveram perto deles, eles indicaram algo. Então, nós vamos ver que o argumento externo nós vamos ver que Clemente, de Roma, cerca do ano 96, Irineu, nós temos Policarpo, 155, poli quer dizer muitos, carpos, fruto, ele foi discípulo de João. 130, um dos primeiros é Papias, foi um dos primeiros líderes da igreja, e ele cita textos do apóstolo Pedro. Nós temos também um livro que não entrou no cânon, mas é muito respeitado, que é o Pastor de Hermas.
que fala e cita primeiro Pedro. Nós temos o grande historiador da igreja, Eusébio de Cesareia. Ele cita em sua história eclesiástica, né, ele coloca primeiro Pedro entre os livros aceitos, sem dúvida, por toda a igreja. Aí nós temos já o autor, e agora nós vamos ver quem foi o amanuense. Amanuense era um secretário, era alguém que escrevia a carta. Era alguém que escrevia a carta. Então, o que acontece? Esse alguém que escrevia a carta era chamado de amanuense. Amanuense. Então, Silvano, que o nome dele contraído é Silas, então Silas e Silvano é a mesma coisa. Provavelmente foi o escriba e o portador desta carta. Então, nós temos aí quem escreveu e quem levou esta carta. Provavelmente ele ia fazer uma viagem por aquela região e Pedro aproveita a ocasião para mandar uma carta às igrejas daquela região. Os destinatários. Então, nós temos o autor, nós temos quem leva a carta, e agora nós vamos ver a quem esta carta é dirigida. Ela não é dirigida a uma igreja ou a uma pessoa, mas ela é dirigida a regiões. E ele diz assim: forasteiros eleitos da diáspora, são pessoas que vivem fora de Jerusalém, no ponto, na Galácia, e todos nós sabemos que eram províncias romanas, a Capadócia, a Ásia e a Bitínia. Então, nós temos aí, provavelmente, Silvano, ou Silas, que é a mesma coisa, iria fazer uma viagem passando por esses lugares e Pedro resolve escrever uma carta, já que aquele povo está precisando de encorajamento. E aí eu coloquei aqui o mapa, para que a gente tenha uma ideia. Aqui nós temos a região para onde Pedro... Está dando para ver aí, pessoal? O pincel aqui? Sim. Então, aqui nós temos, nessa região aqui, nós temos aqui o ponto, a Bitínia, a Ásia, a Galácia, que foi onde Paulo começou. E Pedro, ele vai estar aqui em Roma. Ele vai estar na cidade de Roma. E de Roma, Silvano vai fazer uma viagem, provavelmente por esta região, e Pedro aproveita para escrever uma carta para esse povo aqui, para todas estas províncias. Então, como era esta igreja? Esta igreja era formada. Geralmente, a igreja começava com judeus convertidos, principalmente aqueles que tinham saído lá do Pentecostes. Mas, dentro de pouco tempo, ela se tornava uma igreja com maioria gentílica. Então, esta igreja, ela é formada por sua maioria gentílica. Porque Pedro vai dizer que eles foram resgatados da sua vã maneira de viver. Pedro vai dizer que eles receberam dos seus pais tradições horríveis. Então, isso não se aplica a um judeu. Vai dizer que os outros gentios achavam estranho que eles mudassem de vida e não seguissem no mesmo caminho equivocado que eles.
Então, vários textos nesta carta vão nos falar que a grande maioria ali era de gentios, mas havia também os judeus. Então, era uma igreja mista, com judeus e gentios, a semelhança da igreja em Roma. Então, havia também gentios e havia judeus. E é por isso que ele vai escrever sobre diáspora. E diáspora falando dos judeus que estavam vivendo fora e também do novo Israel, que é a igreja de Deus. Então, nós temos o autor Paulo e Pedro, desculpem, Pedro, esse autor tem o aval, é endossado pelos pais apostólicos. Nós temos o portador e o secretário amanuense Silvano, que a abreviatura é Silas. Nós temos os destinatários, eles estão no Ponto, na Bitínia, na Capadócia, na Ásia, na Galácia. E nós temos uma igreja composta de gentios, em sua maioria, mas também de judeus. E aí nós temos agora a questão da data e da proveniência. Quando a gente vai falar de data e de proveniência, a proveniência de onde essa carta foi escrita. Nesta carta, nós temos que acrescentar não só data, proveniência, mas também destino. E eu faço assim para que você, que é aluno, e que se Deus chamar você para o Ministério do Ensino, você tenha uma, um esboço, você tenha noção de como preparar uma aula daquilo que é necessário, porque muitas vezes eu não tive. Eu tive que aprender depois já de professor. Então, você já sabe que tem o autor, você já sabe que tem os destinatários, que tem a igreja, tem a data, a proveniência, e todo esse contexto que a gente chama de contexto histórico ou pano de fundo vai nos ajudar muito na compreensão do texto escrito. E aí você já sabe como, você já tem um caminho, você pode melhorar. Então, nós vamos para a data. A data é que essa carta foi escrita na década de 60. E aí, na década de 60, em 64, nós temos aí o início de uma perseguição pelo imperador Nero. Em 64, nós temos aí uma perseguição pelo imperador Nero aos cristãos, movida por Nero. E essa carta ela vai se basear em duas coisas. Se, primeiro, existem aqueles estudiosos que acreditam que essa carta foi escrita para preparar o povo de Deus daquela região para uma perseguição que se avizinhava. Então, existem aqueles que, em primeiro lugar, eles acham que Nero
ele toca fogo em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 12 são incendiados. Ele joga culpa nos cristãos. Os cristãos já eram mal vistos, eles eram chamados de canibais, porque eles celebravam a ceia e diziam que estavam comendo o corpo de alguém. Eles eram chamados também de pessoas que praticavam incesto, porque casavam com uma irmã, porque chamavam a esposa de irmã. Eles eram também chamados de ateus, porque deixavam de crer nos deuses para crer em um homem, segundo os romanos. Eles se reuniam não à vista de todo mundo, mas até em catacumbas. Então o povo achava que eles tinham algo a esconder. Eles se recusavam a prestar culto ao imperador. Então era uma religião marginalizada, relígio ilícita, e todos achavam que eles tinham seus bens confiscados, eles perderam o emprego, eles tinham que sair das Kilderes, ou seja, uma espécie de, está me fugindo aqui a palavra agora, de agrupamento de pessoas, ou de empresas, ou de pequenos comerciantes, para poderem concorrer com os grandes. E aí eles tinham que sair porque tinham que adorar um Deus. Então o cristianismo era mal visto, era mal falado, criticado. Então as pessoas do mundo tinham uma péssima ideia do cristianismo. E aí, no ano 64, irrompe essa perseguição sobre Nero. Então, a data vai depender se a pessoa entende o seguinte, porque nessa data, nessa perseguição que começa no ano de 64, vão morrer Paulo. Paulo morre logo no início, e depois Pedro. E um dos motivos de Pedro ter escrito essa carta para aquela região onde Paulo atuou, ali na Galácia, aquela região, foi a morte do apóstolo Paulo. Então, os crentes de lá deviam estar sentindo profundamente a partida do apóstolo Paulo. Então, existem aqueles, em primeiro lugar, que dizem o seguinte: Pedro escreveu antes da perseguição. Então, ele escreveu no início da década de 60. Alguns colocam entre 62, 63. Então, 63 ou 64. E aí tem aqueles que colocam depois. Tem aqueles que acreditam que quando Pedro escreveu esta carta, a igreja já estava sendo perseguida, a igreja já estava debaixo de perseguição. Não mais como os anteriores, que Pedro está escrevendo uma carta para preparar o povo para a perseguição que está se avizinhando. Mas agora, acredita-se que Pedro escreveu essa carta quando Paulo já havia sido morto, quando a perseguição sobre Nero já está ocorrendo. Então, aí a data vai mudar de antes de 64 para depois de 64, entre 65 e 67. O certo é que nós temos a década de 60 para esta carta. E a proveniência de onde Pedro escreveu esta carta, a maior probabilidade é que ele tenha escrito de Roma. Por quê? Porque ele diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda
ele diz que ele está na Babilônia. E Babilônia, naquela época, já tinha caído há muito tempo, já tinha entrado em decadência terrível, mas se tornou costume entre os cristãos chamar Roma, que agora era o poder universal, o poder que governava, de Babilônia. Então era comum, você vai ver aí, que eu coloquei bastante coisa para que você possa se divertir lendo bastante, que isso era um nome para Roma. Então, quando os cristãos diziam Babilônia, tanto no Apocalipse, eles vão dizer Roma. Babilônia é Babilônia, alegoricamente é Roma, como a sede mais corrupta da idolatria e inimiga da cristandade. Então, você vai ter que Pedro está em Roma escrevendo essa carta. E você vai ver aqui diversos autores. Aí nós temos aqui o destino. São não para igrejas, não para uma igreja, não para pessoas, mas para regiões. E nessas regiões, provavelmente, haviam várias igrejas, e aquela carta de 1 Pedro, ela era para ser uma circular, ou seja, lida nas igrejas da Capadócia, lida nas igrejas da Bitínia, feito cópias, que é o que a gente chama de preservação, porque à medida que se escreve e que se copia, se está preservando, ou seja, quando uma cópia se acabar, temos a outra, e assim os copistas colaboraram para que as cartas permanecessem, os documentos do Novo Testamento e do Antigo. Então, as circunstâncias da época, se Pedro escreveu antes da perseguição, então os crentes estão correndo perigo. Então, o horizonte é sombrio. Então, o mundo caminha, marcha para uma perseguição que está clara. Se Pedro escreveu durante a perseguição, então a situação ainda está pior. Então, as circunstâncias é que esse povo, Pedro vai dizer, ninguém sofra como malfeitor, mas se você sofre como cristão, bem-aventurado sois. Então, em 4 capítulos dos 5 da carta, ele vai falar de perseguição. Então, dependendo de como a gente interpreta, né, a data, ou Pedro está preparando esse povo para uma perseguição iminente, ou ele está escrevendo para pessoas que já estão debaixo da perseguição. E aí nós temos agora a mensagem do apóstolo Pedro. A mensagem de Pedro, nesta carta, é uma mensagem que tem como propósito, né, incentivar os crentes a não abandonarem a sua fé, a como se fortalecerem durante a perseguição, a se manterem fiéis em face do absurdo que se avizinha. Então, Pedro, ou já sabendo que a perseguição está em andamento, ou sabendo que a perseguição está para estourar a qualquer momento, então o propósito dele é escrever essas cartas para preparar o povo, para se manter firme nos caminhos do Senhor, para gerar confiança, para mostrar que nós somos resgatados, que Jesus Cristo sofreu por nós, que nós devemos nos manter de pé.
E aí nós temos aqui o conteúdo, que é o esboço, que nós vamos seguir, que você tem ele aí. E agora nós vamos entrar, propriamente dito, na análise do texto. Alguma pergunta até agora? Não, é? Não, pastor, não. Então vamos continuar aqui. Então nós vamos agora para a análise do texto. Aí eu botei o texto completo, e depois eu fui colocando os textos de acordo com as peripécias. Então nós vamos começar a ver a alegria na futura recompensa celestial. Então, para aqueles cristãos que estão debaixo de perseguição ou próximos a uma perseguição muito grande, Pedro vai falar para eles das riquezas que eles têm no céu. Porque possivelmente esse povo já tinha perdido o emprego, tinha perdido as quilderes que eu disse para vocês, já tinham saído e eles já tinham perdido casas. Lá em Hebreus diz assim que eles aceitaram o espólio dos seus bens. Então Pedro se identifica agora e ele vai começar dizendo: Pedro, apóstolo. Então um apóstolo é alguém enviado por outrem com a autoridade do mesmo. Então, de Jesus Cristo aos eleitos. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, Pedro começa sua carta e nos 2 primeiros versículos ele já enche de teologia. Porque ele já começa dizendo aos eleitos, aos eclectos, aos escolhidos, que são forasteiros, ou seja, são pessoas que não estão na sua pátria. Então, Pedro está nos dizendo que aqueles cristãos, assim como nós, não temos aqui residência permanente. E aqueles cristãos eram chamados de forasteiros, porque possivelmente já se tinham, perderam os seus direitos de cidadãos e provavelmente muitos que nem tinham, porque era um mundo, o mundo greco-romano, o mundo do Império Romano, era um mundo onde a cada 10 pessoas, 6 eram escravas. Então, esse povo, para quem Pedro está escrevendo, é um povo que não tinha nome, que não tinha salário, que não tinha casa, que vivia servindo aos outros, que a grande maioria era de pobres, e que Pedro vai falar muito pouco aqui de pessoas, né, ou quase nada, ou nada, de pessoas proeminentes ou de pessoas com poder financeiro. Então, ele está dizendo que essas pessoas são forasteiras, que elas estão de passagem, elas não fixaram residência. Ou seja, aqui não é a nossa casa, como diz Paulo, mas a nossa pátria está nos céus. Então, ele se apresenta como um apóstolo,
Ele fala aos irmãos da diáspora, eram pessoas que estavam fora, então aquele povo tem toda essa sintonia. Então, eu já mostrei isso aqui a vocês, essas pessoas estão nesta região. E aí ele vai dizer eclectos, eleitos, escolhidos, escolher, selecionar. E aí ele vai falar de peregrinos, né? É a palavra parepidemos, né? A palavra era usada em relação a pessoas que são residentes temporárias, não têm moradia fixa numa terra, que tem ligações profundas com outros lugares. Então, Pedro está dizendo para aquele povo que eles ali são forasteiros. Então, não deviam se agarrar às coisas. Provavelmente, como eu já disse, porque haviam perdido bens, haviam perdido terras, casas, empregos. Então, Pedro diz, olha, não se agarrem a isso, porque vocês são forasteiros. E aí, ele diz assim, eleitos e peregrinos. Aí Pedro vai começar, além de falar eleitos, ele vai entrar com teologia pesada, já no começo, falando das três pessoas da Trindade na obra da salvação. E aí ele diz assim, eleitos, de novo, é a questão da eleição. Aí ele vai falar em três tempos. O tempo presente, o tempo passado, em primeiro lugar, o tempo presente e o tempo futuro. Então, ele vai dizer que eles são eleitos. Ele vai nos dizer que estas pessoas são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, isso aqui é o passado. Passado. Eleitos segundo escolhidos, eclectos, segundo a presciência de Deus Pai. E aí ele diz agora, então aqui, primeiro, em santificação do Espírito. No presente, essas pessoas que foram escolhidas no passado, agora dois, no presente, eles estão sendo santificados pelo Espírito. Eles estão sendo santificados pelo Espírito. Aqui presente. E aqui futuro, que é a obra completa. Esse futuro aqui é algo que começa a pós-conversão e se alonga até o final, quando a obra está completa. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, ele diz agora, em terceiro lugar, apontando para o futuro, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, essa obediência começou quando aqueles irmãos se converteram e quando nós nos convertemos. Mas essa obediência, ela vai crescendo, ela vai progredindo dia após dia, até chegar a uma obediência plena, uma obediência total. Ele diz, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então é interessante, como em todas as cartas, como nos evangelhos,
essa palavra Cristo se tornou uma espécie de sobrenome para Jesus. Isso quer dizer que os apóstolos tinham inteira certeza que a igreja primitiva tinha inteira convicção de que Jesus é o Messias, o Mashiach, o Filho do Deus vivo, prometido que viria à Terra. Por isso, sempre Jesus, o Cristo. Então, ele diz, e a aspersão. Então, Pedro provavelmente está lembrando do texto de Êxodo, onde Moisés lê o livro da lei e aquele povo ouve Pedro ler o livro da lei. Quando Moisés termina de ler o livro da lei, que aquilo era muito conhecido na época como contrato de suzerania, havia um suzerano, que era uma pessoa mais forte, com mais poder bélico, econômico, social, muitas vezes um rei maior. Nós vamos ver isso lá na Guerra dos 5 Reis contra 4 reis, lá nos dias de Ló, nos dias de Abraão, no Vale do Sidim. E a suzerania era assim, o suzerano, ele oferecia proteção, oferecia trabalho, oferecia terras às pessoas que queriam fazer sua vontade. E aquelas pessoas queriam proteção, queriam terra, se associavam, faziam uma aliança com essa pessoa ou com esse país, e aí se tornavam vassalos. Então havia leitura e aqueles vassalos aceitavam os termos. Então Moisés, agora, ele lê as prescrições de Deus, as exigências de Deus. E aí, quando Moisés lê o livro da lei, o povo diz, é bom, é boa. A proposta de Deus é boa, e o povo, na sua infantilidade, agindo sem pensar, diz, nós faremos, nós obedeceremos. Então, quando Moisés leu o livro da lei e o povo agora empenha a sua palavra, está selada a aliança, a berit no hebraico, ou diatek no grego. Então, o que acontece? Agora, Israel está semelhante, numa imagem análoga ao casamento. Israel casou com Yahvé, fez uma aliança. E aí, como é que essa aliança ela é ratificada, confirmada? Moisés mata um animal, pega o sangue e joga no livro da lei e sobre o povo, asperge. Então, quando ele asperge agora, a aliança está confirmada. Então, Pedro está dizendo aqui, a aspersão do sangue de Jesus, que é a confirmação da nova aliança, e a confirmação de que, assim como lá no Êxodo também, aqueles que aspergiram o sangue nas suas portas estavam protegidos, que Deus, em sua grande misericórdia, vai proteger aquele povo. Então, a aspersão fala da aliança, da nova aliança, que esses crentes estão debaixo da nova aliança e estão, por isso, agora, pela misericórdia de Deus, protegidos, que têm a garantia de que Deus vai cuidar deles em meio às tribulações que estão vivendo ou que se avizinham.
E aí ele diz para esse povo: graça e paz vos sejam multiplicados. É esse o desejo, é esta a oração do apóstolo, é que para esse povo, que agora precisa mais do favor divino, da graça, do favor imerecido, para esse povo que está com medo, para esse povo que sabe que Paulo já foi, para esse povo que sabia muito bem o que era esta saudação, ele diz paz, que tanto a graça quanto a paz vos sejam multiplicados. E aí agora eu vou falar, já que ele falou sobre eleitos, eu vou falar, tentar explicar para vocês sobre como se dá a eleição. É claro que isso aqui vai ser de uma forma rápida, qual é o meu objetivo? É que você entenda. Eu já disse para vocês que a minha posição é de tensão, é de acreditar que as duas coisas existem. Tanto existem os argumentos calvinistas da Bíblia, como existem os argumentos arminianos, só que nós não sabemos como conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Então, nós vamos ver essa questão, já que Pedro diz eclectos, eleitos. Então, eu fiz aqui algum gráfico, e aí eu queria que você prestasse bastante atenção para que você saiba como diagnosticar cada um. Então, eu vou começar com a eleição segundo o calvinismo. Dá para vocês lerem aí? Aqui eu botei bastante grande, em vermelho, depois em azul. Alguém pode fazer isso aí? Deus ama a pessoa e escolhe dentre a multidão. Deus vê a Amém. pessoa. Então, no calvinismo, Deus ama a pessoa. E Deus vê a pessoa. Então, eu coloquei aqui um exemplo de pessoas iguais, e Deus observa a pessoa, e Deus ama essa pessoa. Então, no calvinismo, Deus não vê o que essa pessoa faz. Isso não quer dizer que ele não saiba o que ela vai fazer, mas que ele a olha antes dela ter feito qualquer coisa, como diz, antes que os gêmeos nascessem. Tivessem feito bem ou mal, escolhia Jacó e aborrecia Esaú. Então, no sistema calvinista de eleição, Deus ama uma pessoa, ele olhou e ele não viu nela nada, ele olhou antes dela fazer qualquer coisa, e ele a amou e por isso a escolheu. Então, Deus olha para a pessoa, independente do que ela vai fazer ou não. Ficou claro, pessoal? Ficou, pastor. Se vocês não responderem, eu fico aqui até de madrugada. Sim, não é? Sim, pastor. Depois você deixa. Então, vamos lá. Aí, aqui agora, eu fiz do ponto de vista arminiano, certo? Alguém pode ler aí o vermelho e o azul? Deus vê a atitude da pessoa e escolhe dentre a multidão. Deus vê a atitude da pessoa. Pronto. Foi o Bruno, não foi, Bruno? Foi, pastor? Então, tá aqui. No outro, Deus vê a pessoa. Aqui, Deus vê a atitude da pessoa. Por isso, eu botei uma pessoa chegando aos pés de Jesus Cristo. Então, no arminianismo, Deus vê
não a pessoa, mas o que ela vai fazer. Então, no calvinismo, Deus elege a pessoa sem ela ter feito nada, antes dela fazer qualquer coisa. No arminianismo, Deus elege a pessoa porque ele antevê que ela vai fazer alguma coisa, ou seja, que ela vai se arrepender e que ela vai crer. Deu para entender a diferença? Deu, pastor. Deu sim. Sim, pastor. Pronto. Então, como é no calvinismo, já que vocês entenderam? Olha, pessoal, No calvinismo ele vê a pessoa antes dela fazer qualquer coisa. Isso é o Antes Clailson, dela ter a atitude. É. E no arminianismo? Aí ele vê a atitude da pessoa. Ele antevê a atitude da pessoa. Então, vocês já vão perceber isso. Quando vocês estiverem lendo um livro, né, os calvinistas vão colocar assim, essa palavra presciência, nós já vimos eleito segundo a presciência de Deus, é isso? Então, presciência fala de quê? Do par? Vamos lá, Passado. pessoal, 3 tempos. Passado, E o pretérito. presente, o que está acontecendo no presente? A santificação pelo Espírito. A santificação. Pelo Espírito. E no futuro, o que Deus espera? Obediência. A obediência. Então, nós temos a eleição segundo a presciência no passado. No presente, nós estamos sendo santificados. E começando desde pós-conversão até o futuro, quando a gente for plenamente, nós estamos sendo preparados para a obediência total. E estamos em aliança com Deus pela aspersão do sangue de Jesus. A nova aliança prometida por Deus em Jeremias. E aí ele diz, segundo a presciência de Deus Pai, que a palavra presciência é prognosis. Presciência é aquele aspecto da onisciência que diz respeito ao futuro. Porque a onisciência diz respeito ao passado, presente e futuro. E presciência é aquele elemento que diz respeito ao futuro. Então, os calvinistas dizem segundo a presciência de Deus. Então, Deus olhou e viu pessoas antes delas nascerem. E eles vão usar muito a Septuaginta, que era a Bíblia dos cristãos, a Bíblia em grego, onde essa palavra presciência, que é a palavra grega prognosis, ela é usada para Deus escolher pessoas sem que elas tenham feito nada, antes delas terem feito alguma coisa. Que Deus olhou para estas pessoas e as amou, antes delas terem feito qualquer coisa. Então, eles vão usar a Septuaginta, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês já deviam saber, né? Já deviam ter lido. Então, está aqui. Do ponto de vista, ele diz assim, ó, catar, que é segundo, prognosis, segundo a presciência, antever e conhecer. Aí eles vão mostrar que em vários lugares, esse conhecer, porque prognos vem da palavra gnos, que quer dizer conhecer no sentido de amar e no sentido de relações sexuais. Então, eles dizem assim, Deus olhou para aquela pessoa e a amou. Então, eles vão usar muito os textos do Antigo Testamento, onde diz que Deus amou pessoas antes delas terem feito qualquer coisa. Deu para entender, pessoal?
Ficou claro ou não? Ficou, pastor? Ficou claro. Então, agora, a admissão da pensão. Certo? Theodor Harder, ele diz, o problema é que o conceito de presciência nos apresenta reside tão somente na incapacidade e insuficiência, em termos absolutos, do nosso pensamento lógico. Estamos aqui diante do limiar dos mistérios divinos. Ou seja, são teólogos que eu acompanho, que dizem o seguinte, pessoal, existem tantos argumentos arminianos da responsabilidade humana, como existe a soberania de Deus na Bíblia. Só que nós, devido à nossa incapacidade, da nossa finitude, não temos como resolver essa questão. E aí o Homer, ele diz, nunca haveremos de resolver completamente este problema. Deu para entender, pessoal? Até aqui? Deu sim, pastor. Pronto. Então, segundo a presciência de Deus Pai, todo mundo entendeu, além do pastor Oliveira? Sim, pastor. Obrigado. Sim, pastor, entendi. Então, vamos lá. Segundo a presciência de Deus, fala do passado, certo? Prognosis. Então, você vai ver aqui, ó. Presciência, pré-conhecimento. A presciência de Deus é muito mais, preste atenção, porque eu vou perguntar a vocês, para ver se vocês realmente aprenderam. A presciência de Deus é muito mais do que saber o que vai acontecer no futuro. Inclui como faz a linguagem da versão dos 70, aí ele cita Números 5 e 6, Juízes 9 e 6, Amós 3 e 2, sua escolha efetiva. Então, esse autor aqui é o quê? Vocês disseram agora que entender. Bora, pessoal. Diga aí errado, diga assim, Frei Damião, mas diga, pelo amor de Deus. O que é presciência para os arminianos? Vamos lá, pessoal, pelo amor de Deus. O outro bota arminiano. E aí, eu não entendo, pessoal, como é que as pessoas dizem que entenderam, e aí, nem 3 minutos depois, já não entenderam mais nada. E o outro ainda diz que é arminiano. Ó, ele diz o seguinte, a presciência de Deus é muito mais do que saber o futuro. Para o arminianismo, presciência é que Deus conhece o futuro. Mas ele está dizendo que é muito mais. Inclui como faz a linguagem da versão dos 70, que eu falei para os senhores, senhoras, que os calvinistas usam a versão dos 70, o termo que ele olhou para pessoas, está aqui, aí eu citei, Números, aí você vai dizer, mas professor, isso aí está no Antigo Testamento, mas eles estão usando o Antigo Testamento em grego, que é a Bíblia Septuaginta. Então, deu para entender agora, pessoal? Deu, pastor. Então, esse cidadão aqui é o quê? Ele é calvinista. Hã? Ele sustenta o pensamento calvinista. O pastor acha que é calvinista. Os outros, lixeiro, pessoal. Por isso é que eu acho bom... É calvinista, é calvinista. Eu acredito que seja calvinista. Por isso, Calvinista, pastor.
Por isso é que eu prefiro que você diga assim, rapaz, não entendi, foi nada. Do que dizer que entendeu e 5 minutos depois, esse aqui já escreveu, foi tu, Francisco. Calvinista, arminiano, uma hora ele vai acertar. É claro que ele é calvinista. Se ele diz que não diz respeito só ao futuro, ele está dizendo que Deus enxerga pessoas. E ele está citando a versão da Septuaginta, onde mostra que esse termo prognosis, presciência, pré-conhecimento, é usado para pessoas que não fizeram nada ainda, que Deus amou. Então, ele é calvinista. Aí, assim, segunda coisa, em santificação do Espírito. Aqui é o Espírito Santo. Por isso é que o E é maiúsculo. Fala que nós estamos, no momento, sendo santificados para a obediência. Então, agora, nós estamos sendo santificados para futuro. Aí, lembre-se que esse futuro tem um começo logo na conversão, e a aspersão, quer dizer, o sangue de Jesus foi derramado e selou a nova aliança. Como de Moisés, o animal que Moisés imolou, selou a antiga aliança. O sangue de Jesus selou a nova aliança. E agora esse povo tem um desejo de que graça e paz vos sejam multiplicados. Irmãos, para facilitar, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, leia o texto que eu mando, porque senão eu não vou mais mandar. Porque se tivessem lido, se vocês lerem, fica mais fácil. Se vocês lerem o texto, fica mais fácil. Então, Pedro agora deseja pletino. É que esse é um verbo optativo. É usado para expressar a vontade ou o desejo. É que Pedro quer que a graça e a paz sejam multiplicadas, porque naquele momento esse povo está precisando de graça que os leve a uma paz, principalmente a paz interior, visto que provavelmente eles não terão a paz de fora. E aí agora ele vai falar da regeneração efetuada nos cristãos por Deus. E aí ele vai começar com uma adoração a Deus, uma espécie de hino de adoração que era muito comum entre os judeus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O judeu gostava muito de falar Baruch Rabá, que era bendito Pai, Baruch Hashem, bendito nome. Então, essa palavra Baruch, ou bendito, eulogetos, ou eulogefos, depende do professor, bendito nome, só que agora ele vai usar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer que Deus regenerou esses crentes. Então ele vai falar da teologia da salvação. Ele vai mostrar por que esses crentes ou já estão na tribulação, ou estão prestes a passar por uma enorme tribulação, e o que vai segurar esse povo é a certeza da salvação. Então, Pedro vai mostrar que esse povo é salvo, foi regenerado, e ele vai dizer que, segundo a sua muita misericórdia, então nós temos 3 atributos da Bíblia, dos vários que Deus tem. Na graça, o atributo que Deus usa na salvação é a misericórdia. Qual é o atributo que Deus usa na salvação? Misericórdia. Porque misericórdia
é a atitude de Deus para quem está em desgraça. E esse era o nosso estado. Então, na misericórdia, Deus não dá o que nós merecemos. Na graça, Deus dá o que nós não merecemos. Então, por graça, nós somos alcançados. Recebemos a salvação que nós não merecemos. E na misericórdia, nós não recebemos a condenação que nós merecemos. Agora, se Deus fosse agir só pela justiça, ele teria obrigação moral de nos condenar. Porque o que um pecador miserável merece, segundo a justiça, é a condenação. Então, justiça não é o atributo usado por Deus quando ele lida com pecadores perdidos. O atributo, porque muita gente diz assim, é injusto isso, é injusto aquilo. Quem já ouviu essa expressão? Já A ouvi, Regina disse eu, quem mais? já ouvi, pastor, também. Então, geralmente a gente diz assim, mas isso é injusto. Mas Deus não pode fazer assim porque é injusto. O atributo que Deus usa quando vai lidar com pecadores em relação à salvação é a misericórdia. Porque se ele fosse usar a justiça, nenhum de nós estaria vivo. Aí ele diz assim, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Então, na regeneração, nós estamos passivos. Foi Deus quem nos regenerou, que é o verbo anaganal. Anagenal, que é aná, a preposição, mais o verbo genal, que é nascer. Então, é regenerar ou fazer de novo. Mas Deus nos regenerou porque nós merecíamos ou por misericórdia? Por misericórdia. Então, por sua muita misericórdia, veja que aqui tem um advérbio, por muita misericórdia, nos regenerou. E nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. É sempre para alguma coisa, né, pastor? Isso. Nos regenerou para que a gente tenha. Então, Pedro está dizendo de uma forma bem simples: olha, Deus, segundo a muita misericórdia, regenerou vocês. Vocês agora são filhos de Deus. E ele regenerou vocês, e agora vocês têm uma esperança que é viva. Então, vocês que estavam desesperançados, vocês que estavam com medo, ou vocês que estão passando por tribulações. Então, eu sempre vou dar as duas, que pode ser que eles já estivessem em tribulação, pode ser que eles estivessem por entrar na tribulação. Então, o que acontece? Pedro diz para uma viva esperança. Ou podemos traduzir para a esperança que é a vida. Então, aquele povo que está com medo de ser massacrado, exterminado, morto, perseguido, caçado e destruído, Pedro diz que a regeneração trouxe para eles esperança. E uma esperança não morta, mas uma esperança viva. Aí ele diz que o meio é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro diz que o que deu origem a tudo isso foi a ressurreição. E aí ele vai dizer aos seus leitores, olha, pessoal, lembrem-se de Jesus, vocês estão passando ou por passar uma perseguição. Vocês estão correndo risco de vida. Estão frente a frente com a morte. Mas lembrem-se que Jesus morreu e ele ressuscitou dentre os mortos. Então, vocês também
segundo a misericórdia de Deus. Agora vocês fazem parte não desse mundo, vocês são forasteiros. O mundo, a cidade de vocês está nos céus. Vocês têm uma esperança que é viva, e essa esperança vem, e vocês sabem que Jesus sofreu, morreu, mas não foi derrotado. Ele ressuscitou. Então, se vocês morrerem, vocês também ressuscitarão. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Então, aí ele diz assim, qual é a herança dos cristãos? Ele diz que esses cristãos que perderam tudo, ou aqueles que eram escravos, que não tinham nada, que não eram considerados nem sequer ser humano, ele diz, para uma herança. Ele diz, Deus preparou vocês com uma esperança viva. E ele diz, e Deus tem para vocês que perderam ou que nunca tiveram, por serem escravos ou semi-escravos, uma herança. E aí agora ele alegra o coração daquele povo. E ele vai dizer 3 coisas a respeito dessa herança. Ela é incorruptível, quer dizer que o tempo não a desgasta, o ladrão não a rouba, a traça não a corrói, ela é sem mácula, não pode ser afetada pelo pecado, e ela é inacessível, ela não murcha. Porque naquela época, o prêmio que a pessoa ganhava era uma coroa de louro. A pessoa corria, e essa herança, esse prêmio, era corruptível, era maculado, e ele murchava. Mas ele diz que essa herança, que é a nossa salvação, está guardada. Ele está dizendo, olha, vocês têm uma herança. E essa herança é incorruptível. O ladrão não leva, o governo não toma, sem mácula. E aí eu coloquei aqui as palavras, afitartos, imperecível, incorruptível, que não passa. Amiantos, imaculável, limpa. Amarantos, inacessível, que não pode murchar. E aí eu coloquei aqui, deixa eu só achar. Aqui. Olha o que diz esse texto que eu achei tremendo. Os 3 adjetivos verbais que indicam que a herança é. O que a herança é? Intocável pela morte, impermeável ao mal. Então, a morte não pode tocar na nossa herança, que é a salvação. O mal não pode entrar. E impenetrável pelo tempo. O tempo não pode dizer, vai se acabar. Então, é uma herança daqueles crentes que não tinham nada e os que perderam o pouco que tinham, agora descobrem que tem uma herança. Que são salvos, mas não apenas salvos, eles têm uma herança. E essa herança é incorruptível, sem mácula, inacessível. E ele diz onde ela está reservada. Ela está guardada nos céus para vós outros. Ele diz, não é uma herança terrena. Porque aí o imperador pode tomar, os inimigos podem caçar, mas ela está entesourada, guardada para vós. Aí ele diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus. Ele diz que Deus está guardando esse povo para receberem essa herança.
É o que Paulo vai dizer, que Deus nos conduz em triunfo. Mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, nós já vimos que a salvação tem 3 tempos: passado, presente, futuro. No passado, nós fomos salvos do poder do pecado, da condenação do pecado, melhor dizendo, na justificação. No presente, nós somos salvos do poder do pecado, na santificação. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado, que é o último ato. Então, que salvação é essa que o apóstolo Pedro está falando aqui? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele vai nos salvar definitivamente do poder do pecado. Isso, certo? Então, essa é a parte futura, é o final. Ele diz, olha, vocês estão sendo guardados, Deus está segurando a fé de vocês para a salvação preparada para se revelar no último dia, ou seja, o consumar da salvação. Eu nem vou perguntar mais entendido, porque daqui a pouco eu pergunto de novo aí. Então, vamos em frente. Mas eu sou teimoso. Entenderam? Alguma pergunta? Não, é? Então, vamos lá. Nisto exultai. Esse exultar aqui é algo fora do comum. Ele está dizendo agora que você... Vamos seguir o raciocínio. Agora que vocês descobriram que vocês são forasteiros, que vocês foram regenerados, que Deus foi misericordioso, que vocês têm uma herança, que vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus para chegarem lá, e que essa salvação vocês vão receber quando chegarem lá. Então, agora, exultai. É uma alegria fora do comum. Aí ele diz, agora vamos voltar do futuro para a situação presente. Embora, ele falou, acabou de falar do que nós temos em Cristo, do que nos aguarda no céu, e agora ele vai falar do que aguarda os crentes e do que os crentes estão passando na terra. Embora, no presente, por breve tempo, ele está dizendo, olha, não vai durar para sempre. Deus nunca saiu do comando. O mundo nunca esteve desgovernado. Lá no Apocalipse, Deus diz, Jesus diz, tereis uma tribulação de 10 dias. O diabo lançará alguns de vós. Ser fiel até a morte. Então, tinha um tempo de ação determinado, com começo, meio e fim, e era um tempo pequeno. E ele diz, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Por provações em todas as áreas da vida. Então, a palavra provação aqui é peirasmos, que é o mesmo que tentação. E aí ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então ele diz, qual é o objetivo de Deus deixar passar isso? Para que a fé de vocês seja confirmada, receba a aprovação. É do verbo dokimazo, que é aprovado mediante teste. Então, eles estão sendo testados e Deus espera e Deus os ajuda para que eles sejam aprovados, para que eles recebam a herança que está guardada. Aí ele diz assim, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Então ele faz um contraste. Qual é a coisa que tem mais valor no mundo? O ouro. Qual é a coisa que tem mais valor para Deus? A fé. Se bem que muitos hoje estão pregando um evangelho onde o ouro é mais importante que a fé.
onde a fé é determinada pela quantidade de bens que uma pessoa possui, que ela recebe. Mas, na Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos que, quando comparado o valor do ouro com o valor da fé confirmada, com o valor de uma fé que atravessa as lutas, o ouro fica sem valor. A fé é muito mais valiosa. Então, aquele povo que não tinha nada, os escravos, aqueles que perderam tudo que tinham, agora descobrem o que nós perdemos era algo perecível. E o que nós temos, que é a fé, é algo de grande valor. Então, Pedro está dizendo, vocês têm uma herança no céu. E na terra, vocês têm algo que tem mais valor que o ouro, que é a fé de vocês. Se ela permanecer em meio às provações, se ela for confirmada, aprovada, se ela passar no teste de qualidade de Deus. Aí ele diz assim, mesmo apurado por fogo. O fogo tinha o poder de separar e de purificar o ouro. Assim, Pedro está dizendo que a provação, que as tribulações, elas vão fortalecer a fé dos crentes. Redunde em louvor, glória e honra na revelação, ou seja, quando Jesus voltar. E tudo isso, que as pessoas possam dizer, Jesus, esse povo te foi fiel. Que Jesus seja glorificado ao voltar e encontrar um povo que suportou, que abriu mão de coisas, que suportou perseguição, maus tratos, que manteve a fé e que honrou o Senhor em quem crê. Deu para entender até aqui, pessoal? Sim ou não? Amém. Sim ou não, pessoal? Sim, pastor. Então, obrigado, pastor. A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, ou seja, o fim da vossa caminhada, a salvação da vossa alma. Então, Pedro está falando aquilo que geralmente vocês pedem, para ensinar a escatologia. Então, agora ele está falando de escatologia consumada. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês vivem pela fé. Por quê? Porque vocês não viram, mas amam. Não vendo agora, creem. E exultam com alegria. E ele diz, e por causa disso, dessa fé, que faz vocês se alegrarem em meio à tribulação, vocês vão obter, ao fim da vossa fé, ou seja, ao fim da jornada cristã, a salvação das vossas almas. Então, tenham cuidado para, quando interpretar isso aqui, saber que a salvação tem tempos, passado, presente e futuro, para que vocês saibam quando o apóstolo ou qualquer outra pessoa está se referindo, que tempo. Certo? Então, se é no fim da fé, só pode ser a salvação no final, quando Jesus voltar. Aí ele vai falar agora dos profetas, que falaram, ele vai dar o exemplo dos profetas em relação à salvação. Então, lembre-se que ele está falando, em primeiro lugar, da salvação. Ele vai dizer, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram.
os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então ele vai dizer, essa salvação não é algo novo. Essa salvação é algo que já existia no plano de Deus. Por isso ele chama vocês de eleitos e de presciência. Fala da presciência. E ele diz que essa salvação que Deus tinha planejado, ele revelou aos profetas. E ele diz que os profetas indagaram e inquiriram. Aí nós temos aqui exegetesan, né, que é procurar, e o verbo exereu nao, né, que é pesquisar. Então, esses profetas investigaram atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Então, aqui, o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus, que neles estava. Então, eles estão buscando, pesquisando, estudando. E o que eles estão, esses profetas estão? Que neles estava ao dar de antemão testemunho de duas coisas. Do sofrimento referente a Cristo. Então, Pedro diz que o Espírito Santo já tinha revelado aos profetas que o Cristo sofreria e sobre as glórias que os seguiriam. Então, ele está dizendo que esse Cristo vai passar por um período de humilhação e um período de exaltação. Os judeus só queriam de exaltação. E aí, quando esses profetas estão procurando entender isso, quando, como o Cristo vai sofrer e o Cristo vai ser glorificado, a eles foi revelado que não para si mesmo, ou seja, não era para aquela época. A resposta que eles tiveram das suas perguntas, dos seus questionamentos foi isso que vocês estão vendo. Isso, essa salvação que foi revelada a vocês, é algo para o futuro. Não é algo que vai acontecer no tempo de vocês. É algo que é para vocês, mas que vai acontecer no futuro. Aí ele diz assim, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, ou seja, pelos apóstolos, enviados dos céus, vos pregaram o Evangelho. Então, ele está dizendo, olha, aquilo que foi revelado aos profetas, que os profetas imaginavam que podia acontecer no seu tempo, e que receberam uma revelação posterior, que não seria no tempo deles, que o Messias não viria nos seus dias, mas viria agora, e por causa da sua vinda agora, o evangelho estava sendo pregado. Ele diz assim, coisas estas que os anjos anelam perscrutar. Aí eu coloquei aqui o que é perscrutar. Paracpsai vem de paracpito, quer dizer, pôr a cabeça para fora, especialmente através de uma janela ou porta, inclinar para olhar, dar uma olhadela, uma espreitadela. Perscrutar é paracpsai, e retrata alguém olhando atentamente de uma sacada, muito interessado no que se passa lá embaixo. Então, infelizmente, muita gente diz que os anjos desejaram pregar o evangelho. Pelo contrário, os anjos desejaram entender a mensagem do evangelho. Esse verbo é mais ou menos assim. É quando você está querendo ouvir uma notícia
e tem gente falando, e você encosta a cabeça ou no celular ou perto da TV e faz sinal para o povo. Quero ouvir. Então, essa era a atitude dos anjos. Paracpito. Era curvar-se, abaixar-se para ouvir melhor, para ouvir a graça de Deus. Como é que Deus vai salvar pecadores? Espera aí, nós sabemos um monte de coisa, mas Deus vai justificar o ímpio? Como assim? Como Deus vai justificar o ímpio? E agora eles estão querendo que todos façam silêncio, estão com os ouvidos e os olhos bem abertos para compreender, como diz Paulo em Efésios, que os mistérios da sabedoria de Deus foi revelado aos principados e potestades nos céus, através da igreja. Alguma pergunta? Sim ou não? Não. Então, nós vamos agora terminar nossa aula. Então, sempre me lembrem de parar a gravação, por favor. Deus abençoe. Mais uma vez, alguma pergunta? Não, né? Então, o Jailson está entrando em contato com vocês para a festa da formatura. É uma festa para vocês, então não esqueçam de atender aí o Jailson, o Bruno, a Regina, o pastor Osíris, que estão trabalhando para essa festa. Então, nunca esqueçam. O que eu devo fazer agora, pessoal? Que eu pedi a vocês para me lembrarem. Parar a gravação. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Alguma pergunta? Não, né? Então, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.